Bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando a gravação da live de hoje. Hoje nós vamos falar os segredos que ainda não foram revelados, né? Alguém pode dizer que segredo é esse? Ou outros podem pensar onde ele arrumou tais segredos que ainda não foram revelados. Porque as coisas de Deus, elas são tão profundas que nunca, sabe o que é nunca? Os homens vai entender com precisão, para dizer, entendi sem direito a estar enganado em alguma coisa. Isso nunca vão alcançar, né? Porque se fosse simples, eu digo sempre, não seria o Deus que é, né? Nós, aqui na Terra, não conseguimos entender nem mesmo os nossos filhos. Às vezes temos mais ou menos uma maneira de pensar sobre um e o outro, mas entendê-los de modo geral, os filhos não conseguimos. Porque existe pessoa que nem ele mesmo entende. E usa até falar, nem eu mesmo estou me entendendo. Isso é falado todo dia. Só que as pessoas não param para ver, né? É tão pequenamente humana a comparar com as revelações de Deus que as pessoas só entendem que precisariam amar mais alguém que às vezes convive junto, pai, mãe, né? Só vai fingir, nem todos, claro, que essa pessoa era importante para ele depois que, segundo ele, chegou a morte, né? Aí agora essa pessoa cria valor. Fica um preço muito alto. Choros, gritos, alguns até falam naquela explosão de sentimentos, eu não consigo viver sem essa pessoa, mas não estavam juntos e antes não estava conseguindo era viver junto, não é isso? Alguém até dizendo assim, quantas vezes eu vi isso? Eu não sei o que fazer para viver junto com essa pessoa. Ou marido e mulher, ou pai e mãe, sei lá, assim, de modo geral. Até irmão com irmão, assim, então. Eu não te aguento mais, eu não consigo mais viver com você. Alguns até arrumam uma mala e some, só para não ver a cara do outro. Mais interessante, né? Quando morre, segundo a morte que o povo entende, é aquela coisa, né? Aquele movimento. Alguns não estão nem com tanto sentimento assim, nada, desculpa a ironia, mas se colocam os óculos escuros, né? Para comparecer no velório, para que alguém não enxergue bem o olho, né? Alguns é mesmo, né? Que nem todo tem a mesma, mas alguns é para cobrir o olho porque não tem lágrima, não.
Eu não estou apontando ninguém, mas tem certas reuniões fúnebres que as pessoas ali, uma grande parte deles, está mais preocupada com a herança. Não vê a hora que passa todo esse turbilhão de palavras. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas no fundo, está se perguntando a si mesmo: será vai tocar quanto para mim? Será que mas o fulano aí é meio esperto, ele vai querer ficar com mais? Mas não. Nós vai para a justiça e vamos se espedaçar. Olha aqui, eu estou falando isso, mas é bíblico, viu? Jesus estava pregando a certa ocasião quando chegou um moço e disse: bom mestre, faça que o meu irmão reparta comigo a herança. Tinha pessoas que estavam ali atrás de salvação, não eram muitos. Tinha mais perseguidor ali, mentiroso, fingidos, falsos, do que mesmo quem estava procurando: que eu farei para herdar a vida eterna? Tinha pessoas assim nessa natureza. Mas esse estava caçando um jeito para partir a herança. Esse lá não foi lá para ver Jesus, conhecer. Olha, eu quero ver pessoalmente o Filho de Deus hoje, hein? Hoje eu ia trabalhar, eu ia fazer alguma coisa, mas não, hoje eu vou tirar para conhecer o Filho de Deus, o Messias, aquele das profecias que viria para salvar o mundo. Não. Oh, Jesus? Eu estou usando, é claro, com ironia, para ficar mais descontraído, entendeu? Faz o meu irmão repartir comigo a herança. Quando ele fez isso, é porque o irmão já estava com ele na ponta dos dedos, não querendo partir, ou queria ficar com a maior parte, né? Põe sentido na palavra que você chega às revelações. Põe sentido. Se ele foi pedir, e por que não foi no juiz? Foi em Cristo. Ele sabia que Jesus tinha o poder de mudar até os pensamentos do elemento. Até que não foi em lugar errado. Ele preferiu levar a Cristo para que ele desse a ele uma saída, que ele queria uma grana, né? E não queria levar o irmão no juiz, né? Ele queria um jeito que o irmão ainda ficasse gostando dele, mesmo sendo aí já pondo sentido na palavra, um espertalhão, né? Não querendo repartir. Mas eu não queria. Ele certamente poderia ter pensado, que não está escrito, né? Poderia ter pensado: eu falando com Jesus, vejo falar que ele é cheio de poder, e ele vai me dar uma saída que não precisa ir no juízo com o meu irmão. Senão ainda vão virar inimigo. Eu queria que ele partisse legal, assim, ó. Ficasse com o dele e me desse o meu, né? E pelo jeito só eram os dois, né? Porque senão ele teria dito: Jesus, é o negócio seguinte, sabe? Vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho tantos irmãos, tantas irmãs, os outros até que deu para passar, a gente conversou, teve uns atritos, mas chegaram ao consenso, né? Mas esse irmãozinho meu, se o senhor vê o tanto que esse cara é esperto, ele quer tudinho para ele. Ou quer partir, mas só com os outros, e eu não sei por quê. Às vezes tinha isso tudo no meio, mas não tinha jeito de pôr tudo aqui dentro, ó, da Bíblia. A Bíblia mesmo fala que não teve jeito de colocar tudo o que foi feito por Cristo, porque não ia caber, certo? Aí, então, vence a revelação, não é? Vê-se o mundo virando
como o tempo da live já fica um pouco extenso, e eu tento ao máximo que ela fique menor, né? Mas em muitas coisas não tem jeito, porque fica o dito por não dito, não sendo explicado. Aí não adianta nem falar, não é? Porque as coisas de Deus, as revelações são tão profundas que as pessoas que não entendem chamam as pessoas de louco. Fizeram isso com os apóstolos. Eles chegaram a dizer que alguns nos têm como loucos. E somos mesmo pela palavra, né? Então, é porque é profundo demais. E as pessoas não conseguem ver. Jesus disse, alguns vendo não veem e ouvindo não ouvem. Tá vendo? É profundo. É coisas para eleitos, dito pela própria Bíblia, antes que o mundo existisse. Escolhidos, chamam-se muitos, mas os que entendem são poucos. O mundo está nessa situação. Um culpa o outro. Ah, isso é culpa do partido tal, que acabou elegendo aquela imundícia daquele elemento e por isso ele é incompetente ou então é mal mesmo, ou que é só para ele. E não deixa de ter mesmo esses elementos assim, né? Tipo aquele irmão, né, que não queria dar a parte da herança para o outro. Tem. Desde aquele tempo já tem. Vocês pensam que esse mundo agora, tem uma total diferença daquele mundo passado? Não. Tem bastante diferença. Porque cada tempo se evolui para o bem e para o mal. Então, tudo na vida são dois, certo? Você pode procurar para você ver. Se eu tenho dito sempre, se tem feio, tem um bonito, se tem um rico, tem um pobre, se tem o bom, tem o mal, né? Então, e aí já era desse tipo vindo lá do passado para cá. Um sempre culpava o outro. Já começou lá em Adão. Adão, eu não falei para você que não devia fazer essas coisas, para abreviar aqui? O que ele respondeu para Deus? É o senhor que é culpado. Algum pregador vai falar, ô meu amigo, aí não tem isso escrito não. Aí que está a revelação, meu amigo. Complementas, põe sentido na palavra para você entender. Quando ele disse para Deus que a culpa foi porque você me deu essa mulher. É a mulher que tu me deste. Quer dizer, vamos passar para nossas palavras grosseiras, não é? Uai, o senhor vem cobrar isso de mim? Quem fez esse traste aí? Que foi no papo furado lá do cara lá e agora o senhor vem cobrar de mim? Quem fez aquele cara lá foi o senhor. Quem fez a mulher também foi o senhor. E a culpa dela. Você viu aí? Desde o começo lá é um culpando o outro. É um culpando o outro. Meus negócios não deu certo porque alguém foi lá e falou pro outro que a minha mercadoria não prestava. Vai um monte de gente para a feira, põe várias bancas da mesma qualidade, aí um para vender o produto dele fala, olha, eu não compro do outro lá não, que ele panhou aquelas frutas tem quase um mês. Ah, é? Sim, fala baixo para ele não escutar. Olha, agora a minha não. O que é que a sua tem de diferente? Eu estou querendo comprar laranja. O dele também é laranja. Mas é azeda. Ninguém aguenta aquilo lá, não.
Agora, a minha é de qualidade. A minha é laranja pera, é laranja Bahia. Mas e a dele? Não, uma laranjinha qualquer, um azedume. Espremeram limão nela. É? Não, então, põe para mim aí umas 12. Diz para mim que não é assim. O que é que um comerciante tem que fazer para poder vender o seu produto? Propagandas. Às vezes, não estou culpando ninguém por isso, é jogo de negócio. Mas às vezes ele tem que pôr a mercadoria dele lá no alto, sendo que a mercadoria dele é da pior qualidade. Que eu uso dizer que quando a coisa é boa, boa mesmo, nem precisa propaganda. Porque o que compra já fala para o outro. Quando você for comprar tal coisa, compra em tal lugar. Esses dias, eu me lembrando agora, porque eu converso com o público, eu não tento passar o que eu acho estar certo, enfiar boca abaixo dos outros. Não. Eu converso com a maior satisfação. Aqui, para mim, eu me sinto que estou numa multidão de pessoas conversando. E então, comprando mandioca, né, que alguém conhece como aipim, outros macaxeira, né, e tal, eu gosto muito. De todo jeito que você fizer. Porque ela tem várias coisas que vem derivado da mandioca, que é uma maravilha, né? Então, mas sempre às vezes acontece da gente comprar e ela não cozinhar. Aí veio uma pessoa e disse, olha, compra em tal lugar. Não vou citar o nome, não, do comércio, não. Compra que lá sim, lá a mandioca cozinha. Aí se você ficar perguntando, por que eu tenho tanta certeza assim? A resposta já vem na hora pelo que falou. É porque eles testam as mandiocas para poder pôr no mercado. E perfeitamente. Porque nem tudo nesse mundo é mentira. Realmente. Se eu pudesse falar aqui, dava até propaganda para ele. Olha, cozinha mesmo. É uma maravilha, né? Então o mundo vai virando isso que está virando, mas por falta de revelações, eles não enxergam na Bíblia dizendo a guerra agora não é mais contra a carne e o sangue, mas é das potestades do ar. Quer dizer, guerra agora é de gente grande, é dos próprios anjos do bem contra anjos do mal. Ah, mas eu andei na rua, não vi. Algum ignorante pode até falar isso. Eu não vi nenhum anjo, nem do bem, nem do mal. Eu não vi. Certo? Porque anjos somos nós. Nós somos os anjos. Não falando daqueles lá que já numa hierarquia elevada. E nós aqui estamos tentando, né? Ou pelo menos quando não estamos tentando, Deus está nos dando oportunidade. Cristo, o Espírito Santo, para que possamos ir sendo revelados. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça os seus corações. A Bíblia diz isso. Já por causa disso. Porque a intenção de Deus é dar oportunidades para que cresçamos, para que nos evoluímos e saímos do ponto mais baixo que vivemos, que tem mais galáxias, outras, mais baixa ainda a situação, e que tem que todos vir a arrepender-se. O que não vier por amor, virá pela dor. Aí chegou-se o tempo do fim, quando essas oportunidades vão sendo tiradas das pessoas sem que eles sintam.
colocando pessoas a crer diretamente que lá na encruzilhada, diante de um bode preto ou de uma galinha preta, ele consegue. Estou falando mal da religião dele também, não. Porque cada um tem o seu direito de escolher o Deus que quiser. Né? E nem estou falando que ele também não... Porque senão me pegam de... Ninguém está doido para pôr a mão em mim, né? Mas eu não estou falando. Porque se Deus quiser ele, quem sou eu para falar aqui? Se Deus quiser esse que é da tal, que diz tal religião, tal coisa, ou nem religião tem, ou é ateu, e Deus vai salvar ele, sim, não adianta ninguém falar que Deus vai chutar alguém, que não vai, não. Ele vai passar pelos testes e pagar as dívidas com sofrimento ou conhecimento. Porque se ele passar a conhecer de ruim, ele passa a ser melhor. E ele sendo melhor, ele vai ajudar em vez de atrapalhar. Ele já está pagando do mesmo jeito. Ele está subindo, está crescendo. E a guerra desses anjos do bem contra os anjos do mal já pegou há bastante tempo. E lá vai aperfeiçoando mais ao vivo para que as pessoas vão se tocando e deixam de pensar só na carne, que parecem açougueiros, né? E passa a pensar no espírito. Então eles estão deixando parecer mais. Vamos fazer aqui uma base. Tem pessoas dentro do mundo, não vou falar só no nosso país, que tem bastante desses elementos, que tem dinheiro para encher um caminhão. E às vezes ele tem 80 e tantos anos, 90 e tantos anos de idade. Ele quer mais. Ele está à busca de mais. Já não sabe nem quantos bois, quantas fazendas possui. Eu conheci uma pessoa que ele já foi, né? Trabalhei para ele, que para saber os bens que aquele homem, se eu falasse o nome dele aqui, o Brasil inteiro sabe, vai saber mais ou menos quem é, que ele chegou a ficar daquela época, isso tem muitos anos atrás. Eu tinha uns 16 anos de idade, mais ou menos. Para conhecer os bens daquele homem, tinha que ser através de livros, porque ele não sabia mais a realidade de quantas coisas possuía, né? E aí, então, a pessoa foca na carne, na vida da carne, e o mundo vai aos turbilhões, e eles culpando que é esse, é aquele, é culpa do policial, é culpa do exército, é culpa dos políticos, é culpa daquele, culpa daquele. Sim, cada um desses tem os seus culpados, certo? Mas acontece que o mal agora não está na carne mais. A carne executa os planos dos espíritos maus que estão habitando dentro dela, que entrou junto com o espírito que era o morador dela, e agora está fazendo uma confusão desse espírito maligno que entrou nesse corpo, uma batalha, uma guerra com o próprio espírito que está dentro, e que nem ele mesmo sabe mais quem é ele. Ele não sabe que tanto dinheiro precisa, ele não lembra mais que alguém precisa comer, e já não importa mais com a mãe dele, mais como se fazia antigamente, carinho. Se perderam na briga, estão brigando dois espíritos dentro do mesmo corpo. E é por isso que às vezes nós perdemos o rumo. Com pouca coisa, nós perdemos a paciência.
Com pouca coisa nós dizemos que vamos nos acabar. Já chegou o fim da picada. Agora não dá mais. Com a coisa pequena. Porque o próprio espírito está brigando com o seu espírito, que vocês às vezes não acreditam, e formou uma guerra de potestades, certo? Aí vem os anjos defensores combatendo essa casta de demônios, espíritos mal, e forma-se essa guerra. Aí, homens intelectuais passam a não entenderem mais nada, porque pensa que é colocado para ele, tipo assim, um óculos de aumento, que ele só vê que ele é grande e que pode, e isso assim. Ele não conhece mais ele. Não sabe que está próximo da chamada morte, não sabe que a sua riqueza às vezes está sendo usada para o mal e assim se perder. Se fala de Deus para ele, ele tem como ditado Deus, mas não sabe quem é. Ele não sabe quais os efeitos que vêm de Deus e nem o que vem do lado oposto. Não se conhecem, não se combinam e não andam junto quem está regendo os países, porque ambos não são mais de acordo. Não são. Então, se perderam. Ficou num mundo de ninguém, porque cada um está brigando pela sua própria tecnologia, usando a sua própria filosofia de vida. E a de um não é a mesma do outro. E dá contraste como dois fios elétricos encostados no outro. E o amor, Jesus disse, desse tempo vai esfriar, com essa causa. Porque alguém querendo fazer do seu próprio mundo na qualidade que ele quer, na realidade, nós construímos um mundo, mas teria que ser um mundo saudável, um mundo legal, porque sendo tudo para o bem, tudo dá certo, quanto o mundo de um, como o mundo do outro, baseado espiritualmente, se bateria, dava certo. Mas também se for para o mal, vai causar problema. Entendeu? Agora, essas são as profundidades. Segredos que ainda não foram revelados. Porque agora, ninguém sabe mais administrar nada. Eles não administram bem, sabe por quê? Por causa dessa guerra espiritual que coloca eles a ver o certo errado e ver o errado certo. Se transviaram. Eles se perderam. A sua tecnologia, a sua filosofia virou o sentido contrário, o tiro saiu pela culata. Entendeu como usam dizer? É por isso. Não é o planeta, essa galáxia, que algo piorou, que ele chega a dizer a natureza está revoltada. Não, nada disso. Essa galáxia é a mesma que Deus criou para que houvesse aprendizagem e evolução. É a mesma, ela nunca saiu. Os homens transviados que estão querendo trocar o sentido
dessa galáxia. Eles destroem o que não devia e constroem o que não podia. Eles estão se metendo nas coisas de Deus. E ninguém queira fazer isso. Porque o segredo vai se dar mal. Isso são partes dos segredos que ainda não foram revelados. Que a gente, em outras lives, vai estar seguindo em frente com essas explicações. E a guerra vai só aumentar. Ah, sim, com míssil e tal, também. Mas em algo que dentro de casa, sem que você note, você já está em guerra contra você mesmo. Algo que vem em forma de uma energia do mal, que entra nas pessoas em forma de doença, falta de mentalidade perfeita. A guerra está em todos os seres humanos. Até os cães, até os animais estão mudando os seus comportamentos. Tem animal que às vezes não fica tão dócil. E você faz para ele tudo o que você quiser na vida. E no final ele quer te pegar. Ele olha para você na simplicidade de um animal irracional, o pecado não afeta ele. E você, na sua qualidade de um ser normal, inteligente, você fica culpado. Ele consegue ver em você com ódio, coisa que você não consegue ver nele, em suas transformações. E às vezes, se é um cão, ele acaba pegando um da família e matando, certo? Ele olha para ele e na visão desse cão, ele tem que te matar, certo? Enquanto outros já olham e quer deitar no seu colo, né? Então, segredos que ainda não foram revelados. Prezado amigo, eu peço que deixe o like e, se possível, inscreva no canal. Me ajude a montar esse canal. A minha intenção não é só apresentar um crescimento estrondoso de um canal, não. Eu sei que as coisas que eu falo não são coisas que vêm para crescer um canal em curto prazo, certo? Porque às vezes é rejeitado por muitos, porque nem tudo que eu falo aqui interessa de modo geral, não é? A todos. Mas eu peço a você que, se gostar, compartilhe, viu? Senhor, meu Pai, eu agradeço o Senhor e os santos anjos e pedir que nessa guerra total que está acontecendo e vai aumentar-se mais, guerra dos anjos do bem contra os anjos do mal, nós possamos, Senhor, eu pedindo já pelos meus ouvintes, por nós, agradecendo pelo bem que o Senhor tem nos feito, através dos anjos que vêm nos guardando, agradecendo ao Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.